Olá, nesta aula será apresentada a técnica de PCR. Eu me chamo Aline Félix, sou doutoranda no Laboratório de Biodiversidade e Genética de CETES da Universidade de Pernambuco e apresentarei essa aula juntamente com Nicolas Santos, monitor da disciplina de Genética Molecular e também aluno de iniciação científica do LBGI. A reação em cadeia da polimerase, ou PCR, é uma técnica que mimetiza as condições in vivo para a replicação do DNA, gerando bilhões de cópias de regiões específicas do DNA a partir de pequenas quantidades de DNA molde. Devido ao processo de replicação do DNA ser conservado evolutivamente, é possível utilizar a mesma técnica em organismos mais simples até os mais complexos, sendo esse processo utilizado em diversas áreas, como a criminal, a médica e a pesquisa científica. A PCR convencional tem como componentes básicos a água, que permite que as substâncias polares e os compostos iônicos estejam dissolvidos na reação, a solução tampão, que fornece o pH ideal para a ação da enzima DNA polimerase, o DNA molde, que é aquele que será utilizado como modelo para a amplificação do DNA, os primers forward e reverse, que são sequências curtas de nucleotídeos com 3' OH livre, necessário para a ação da DNA polimerase, os nucleosídeos trifosfatados, ou DNTPs, as quais são a matéria-prima para a síntese de DNA durante a PCR, os íons de magnésio, que atuam como cofator para a enzima da DNA polimerase, e a TAC polimerase, que é uma enzima proveniente de uma bactéria plermófila, a termos aquáticos, que vive em ambientes muito quentes e então produz uma enzima termoestável em altas temperaturas. Além desses componentes, mais podem ser adicionados para a otimização do processo de PCR. Olá pessoal, me chamo Nicolas, eu sou um dos monitores da disciplina de Genética Molecular e nesse vídeo a gente vai estar demonstrando a técnica da PCR, a reação em cadeia da polimerase. O gene que eu pretendo amplificar é o gene da histona H3, um gene que codifica para uma proteína cromossômica estrutural. E a gente vai amplificar esse gene de um indivíduo da espécie de Rhamatoceros brasiliensis. É importante salientar que essa técnica, por ser uma técnica muito sensível, todo o procedimento deve ser realizado em uma cabine de fluxo laminar. A cabine de fluxo laminar é um equipamento que cria justamente uma barreira de ar constantemente renovado e filtrado, dessa forma protegendo as nossas amostras de uma contaminação vinda do ambiente externo. Todo o ambiente de trabalho da gente ele precisa ser esterilizado, e para isso a gente pode utilizar álcool 70% em paralelo ao acionamento de uma lâmpada de ultravioleta que vai estar acoplada na cabine de fluxo laminar. Pronto, aqui como vocês conseguem ver, a gente tem todo o conjunto de reagentes que irão compor o mix da PCR. Eu organizei de uma forma que auxilie o meu trabalho. E aqui, nesse suporte aqui de microtubos de Eppendorf, a gente também já tem todos os tubinhos que a gente vai realizar as transferências previamente nomeados com uma caneta permanente, também para a gente deixar nosso trabalho organizado. Em um primeiro momento eu vou estar adicionando os primers, o par de primers de histona H3. Agora eu vou estar adicionando o tampão da PCR. Agora eu vou adicionar o cloreto de magnésio. Agora eu vou adicionar os DNTPs.
estar adicionando a água agora, água ultra pura. E agora a TAC polimerase, que é a nossa DNA polimerase. Nesse segundo microtubo, nós destinaremos ao controle negativo. O controle negativo ele é feito justamente a partir da transferência de uma quantidade previamente calculada do nosso tubo contendo um mix da PCR, antes da adição de DNA genômico. E o controle negativo ele tem como finalidade justamente verificar se durante o preparo do nosso mix da PCR existiu um conteúdo de DNA genômico de uma outra espécie, de um outro indivíduo. Feito o nosso controle negativo, agora nós adicionaremos o DNA genômico de um indivíduo proveniente da população de Itamaracá de Rhamatoceros brasiliensis. Agora nossas amostras estão preparadas para irem para a etapa do termociclador. Aqui nós estamos com um rack com as amostras já prontas, com todos os componentes necessários da reação, e vamos colocar no termociclador, que é o equipamento responsável por variar a temperatura necessária para a reação. Agora vamos iniciar a reação. E escolher o método para Stun H3. Aqui nós podemos observar a reação iniciando. Nós temos 3 etapas na reação, a etapa 1, 2 e 3. A etapa 1 é a desnaturação inicial do DNA, para garantir que todo o DNA seja desnaturado. A segunda etapa é a amplificação do DNA. Nela, há 3 fases. A fase 1, com 95 graus para a desnaturação do DNA. A fase 2, de anelamento dos primers a 48 graus, que é o necessário para o pareamento dos primers de histona. E a fase 3, de 72 graus para a extensão do DNA. Esta etapa 2 é onde ocorre os ciclos de amplificação, o qual é o número de repetições determina a quantidade de fragmentos amplificados. Por fim, nós temos a etapa 3, que é a etapa com 72 graus para a extensão final dos fragmentos. E adicionalmente nós colocamos uma etapa aqui de 4 graus para que quando a reação ocorra e termine, as amostras fiquem refrigeradas a 4 graus para evitar a degradação do DNA amplificado. Esta foi uma aula sobre a técnica da reação em cadeia da polimerase para a turma da disciplina de Genética Molecular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Obrigado e bons estudos, pessoal!